Fidelidade à aliança, lições de Josué e esperança em Cristo. Estudo baseado em Josué 7:8, 1 de Pedro 1:4, Salmos 139, Esdras 10, Lucas 12 e Jeremias 17:10. Verso para memorizar. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17:10. Josué 7, a derrota em Ai. Israel sofre derrota por causa do pecado oculto de Acã. A aliança exige obediência total. O pecado de um afeta toda a comunidade. Restauração e vitória. Após arrependimento, Deus instrui Josué. Israel vence Ai com a presença do guerreiro divino. A vitória vem da fidelidade e comunhão com Deus. O verdadeiro inimigo. O maior inimigo estava dentro do acampamento. A desobediência interna era o maior risco. A vigilância espiritual começa no coração. Esperança e herança celestial. Nossa herança está reservada no céu. 1 de Pedro 1:4. A esperança eterna molda nossa fidelidade hoje. Vivemos na fronteira da promessa. Aplicações espirituais. A presença de Deus é essencial para a vitória. O perigo maior é a desobediência interna. A rendição a Cristo é o único caminho seguro. Conclusão e reflexão. A fidelidade à aliança é vital. Deus sonda o coração e recompensa conforme os caminhos. Que nossa esperança na herança eterna nos leve à obediência diária. Violação da aliança, Josué 7. Introdução ao capítulo 7 de Josué. Contexto: derrota de Israel diante da cidade de Ai. Tema central: pecado, responsabilidade coletiva e aliança com Deus. Causas da derrota de Israel: pecado de Acã, desobediência à ordem divina. Autoconfiança excessiva, falta de consulta a Deus e subestimação do inimigo. A transgressão de Acã. Tomou bens proibidos, Erem. Descrição progressiva do pecado, transgressão, roubo, engano, ocultação. Uso do advérbio hebraico, gan, para intensificar a gravidade. Suspense e descoberta. O leitor conhece o culpado desde o início. Josué e o povo descobrem gradualmente. Estrutura quiástica, clímax no centro da narrativa. Culpa compartilhada na aliança. Israel como unidade indivisível. O pecado de um afeta todos. Israel pecou, Josué 7:11. Impacto das ações individuais. Comunidades podem sofrer por erros individuais. Exemplos: corrupção, crimes ambientais, violência escolar, fraudes. Consequências coletivas. Perda de confiança. Danos à reputação. Sofrimento emocional e espiritual.
chamada à vigilância e unidade. A importância da obediência e da consulta a Deus. A vigilância espiritual e ética dentro da comunidade. A aliança exige responsabilidade mútua. O pecado de Acã, justiça e graça de Deus. Introdução ao contexto. Israel sofre derrota em Ai por causa de pecado oculto. Deus inicia um processo para revelar o culpado. O objetivo é restaurar a santidade do povo. Justiça e graça no processo divino. Deus não acusa diretamente, propõe investigação por etapas. Dá tempo para arrependimento e confissão. A culpa coletiva é reduzida até o indivíduo. Oportunidade de escolha. Acã e sua família têm a chance de se arrepender. Como os filhos de Corá, poderiam ter recusado cumplicidade. Deus oferece livre-arbítrio antes do juízo. Deus vê o invisível. Nada escapa aos olhos de Deus. Ele conhece os pensamentos e intenções do coração. A obstinação de Acã é confrontada pela onisciência divina. A postura de Josué. Josué chama Acã de meu filho. Demonstra compaixão mesmo ao aplicar justiça. Reflete o caráter de Cristo, firmeza com ternura. Reflexão espiritual. Deus vê até os segredos mais profundos. Essa verdade deve inspirar santidade e sinceridade. Viver com integridade diante de Deus é essencial. Conclusão. O caso de Acã revela a seriedade do pecado oculto. Deus é justo, mas também misericordioso. Somos chamados à transparência e arrependimento. Escolhas fatais, Josué 7, 19, 21. Explorando a história de Acã, sua transgressão e as consequências espirituais de suas escolhas. Josué confronta Acã. Josué pede que Acã dê glória a Deus e confesse seu pecado sem ocultar nada. O termo toda implica confissão sincera diante de Deus. A verdade revelada tarde demais. Acã confessa apenas quando é descoberto. Não há sinais de arrependimento genuíno. É considerado um transgressor deliberado, sem direito à expiação. Cobiça, raiz da incredulidade. Acã viu, cobiçou e tomou, como Eva no Éden. A cobiça revela desconfiança no cuidado de Deus. Dois caminhos, dois destinos. Rab protege e salva, Acã esconde e destrói. Rab honra a aliança, Acã a quebra. Rab é lembrada com honra, Acã com vergonha. Vitória e derrota definidas pela fidelidade. Rab contribui para a vitória de Israel. Acã causa derrota e condenação. A escolha entre fé e ganância tem impacto coletivo. O alerta de Jesus, Lucas 12, 15.
A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Devemos cultivar contentamento, gratidão e confiança em Deus. Escolhas que glorificam a Deus. Confessar, confiar e obedecer são atos que honram a aliança com Deus. A história de Acã nos chama à vigilância espiritual. Josué 8. Como Deus transforma fracassos em vitória. A derrota em Ai e o pecado de Acã. Israel sofre uma derrota humilhante por causa da desobediência. Deus revela o pecado oculto e orienta a correção. O povo se arrepende e restaura sua aliança com Deus. Deus renova a missão com coragem. Deus diz a Josué: não temas, nem te espantes. A cidade de Ai será entregue nas mãos de Israel. A estratégia será diferente, mas a vitória virá pela obediência. Emboscada guiada por Deus. Israel finge recuar, atraindo os soldados de Ai. Um grupo oculto toma a cidade desprotegida e a incendeia. A estratégia é eficaz, mas a vitória é dom de Deus. A espada é erguida como símbolo de fé. Josué ergue uma espada em forma de foice até a vitória. Esse gesto é como Moisés no Êxodo. Representa a liderança e a soberania divina sobre a batalha. Da vergonha à redenção. O vale de Acor, antes símbolo de juízo, torna-se porta de esperança. Deus transforma o lugar da dor em palco de vitória. Cumprimento de Oséias 2:15. Princípios para o povo de Deus hoje. Fracassos podem ser transformados por Deus. Obediência à palavra é essencial. Deus age mesmo sem milagres visíveis. Liderança exige fé e coragem. A vitória vem do Senhor. Josué 8 mostra que a vitória não depende da força humana. Deus transforma transtornos em esperança. A fé e a obediência são a chave para superar desafios. Testemunha do poder de Deus. Introdução. Deus deu às nações pagãs a chance de conhecê-lo e se arrepender. Ao rejeitarem essa oportunidade, enfrentaram seu juízo. A reação de Josué à derrota, Josué 7:6-9. Josué lamenta a derrota e questiona o propósito de Deus. Depois, preocupa-se com a reputação do nome de Deus entre as nações. O princípio teológico. Josué entende que a honra de Deus está ligada à vitória de seu povo. A derrota poderia fazer as nações verem Deus como fraco. O propósito de Deus com Israel. Deus queria que Israel fosse um testemunho vivo de sua grandeza. Raab é exemplo de alguém que reconheceu o poder de Deus pelas conquistas de Israel. O risco da desobediência. A desobediência de Israel poderia desonrar o nome de Deus e fortalecer a resistência dos inimigos. Deuteronômio 4:5-9. O testemunho de Israel.
As leis de Deus são sabedoria para o mundo. Deus está próximo de seu povo. Os estatutos são justos. Paralelepípedo com o testemunho adventista. Assim como Israel, os adventistas são chamados a viver em obediência, mostrar proximidade com Deus, ser exemplo de justiça, ensinar às novas gerações. Conclusão: o testemunho fiel honra a Deus e revela seu caráter ao mundo. Somos chamados a viver de forma que glorifique o nome do Senhor. O pecado de Acã, lições espirituais baseado em Patriarcas e Profetas, Ellen White, páginas 430 a 435. A raiz do pecado, cobiça. Acã cobiçou objetos proibidos após a conquista de Jericó. A cobiça é um dos pecados mais comuns e menos considerados. Quando a confissão não salva, Acã permaneceu em silêncio mesmo diante da dor coletiva. Só confessou quando foi inevitável, sem arrependimento genuíno. A justiça de Deus se manifesta. A investigação divina revelou o pecado oculto. A punição foi justa, pois não houve contrição verdadeira. Não cobiçarás em tempos de consumo. Propagandas alimentam desejos artificiais. Distinguir desejo de necessidade é essencial para a vida espiritual. Confissão coletiva e humildade. Daniel se inclui na culpa de Israel. Nós pecamos. Mostra solidariedade espiritual e intercessão verdadeira. Obediência e impacto espiritual. Israel devia seguir os estatutos para ser luz às nações. A Igreja hoje também testemunha por meio da fidelidade. Lições de Acã para nossa vida. A cobiça destrói silenciosamente. Confissão verdadeira exige arrependimento. Obediência fortalece o testemunho cristão.